Eu falo, quando eles falam, mas uma crise, outra crise, agora outra crise, trocou o governo, agora mudou os impostos, agora mudou isso, mudou aquilo. Eu falei, gente, eu passei por 15 É. planos econômicos. Então, assim, como é que eu consegui, né? 15. Só tem uma mensagem para te dar. Cada crise me trouxe uma oportunidade. Porque as crises, quanto maiores elas forem, mais dores deixam de existir, né? Uhum. E mais dores novas E aparecem. você vai tentar resolver essas dores para ganhar dinheiro. Nós somos um caçador de dor, a gente Sim. gosta de resolver dor para cobrar por isso, né? É isso que o empreendedor faz. Então, quanto mais dor aparece, novas dores aparecem, mais oportunidades de negócio existem. Então, vamos olhar essas crises com o copo meio cheio. Fala, bom, estou nessa situação, e agora? É aí que o antifrágil faz isso. Ele para, é um momento bem solitário mesmo. Ele para, analisa a situação, vê os pontos fracos e tal, olha essa guerra que o mercado é uma guerra mesmo, quais são as oportunidades e qual a estratégia, porque quem ganha a guerra é quem tem a melhor estratégia. Tem muito de crença limitante, tem muito do marido não deixar, o pai não deixar, eu vivi isso, meu pai não queria, Você viveu isso, né? Então, eu vivi isso. Mas eu acho que é tão importante você ter liberdade, sabe? De poder escolher. Hoje eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Hoje eu quero isso, eu não quero aquilo. E poder tomar sua decisão. Hoje eu decidi que eu quero isso. Hoje eu decidi que eu vou para lá, entendeu? Então, você só vai poder tomar a decisão e fazer escolhas o dia que você tiver dono do seu nariz com independência financeira. Porque no final das contas, se você é refém de alguém, ou de alguém, ou do que for, que você depende daquilo, qualquer decisão que você queira tomar na vida, você nunca vai ser livre de verdade. Quer dizer, 2 pontos muito importantes. Uma, inovação. Sempre que for fazer alguma coisa que seja diferente, procure onde você é único, o que você faz que é diferente do outro, qual é o teu diferencial competitivo, porque está ali o segredo do teu sucesso. É ali que você vai se apegar para fazer o seu marketing e escalar o seu negócio. Vender mais e lucrar mais. A segunda coisa que eu acho importante é saber que as coisas não são maiores do que as pessoas, né? Você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você tiver pessoas ruins próximas de você, ou da equipe, ou do sócio, ou quem for, aquele negócio vira carvão no dia seguinte. Atrapalha muito. Atrapalha muito. E se você tiver o pior negócio do mundo, mas tiver gente legal, que pega, né, se vira nos 30 e pega aquele negócio na unha e vai, ele acaba virando e pivotando e fazendo o negócio funcionar. Então, são as pessoas que fazem o negócio, né? Por isso que no Shark Tank eu olhava as pessoas, olha sempre as pessoas. Eu acho que aprendi muito sobre isso durante a minha vida, sabe? Que foram as pessoas que ou que me ajudaram ou que me atrapalharam. Então é importante a gente se aproximar de pessoas boas. E não é fácil, está cada vez mais difícil a gente entender realmente quem é comprometido e quem está do teu lado e quem está para te ajudar. Mas eu não perco essa esperança de encontrar e de só ter pessoas boas perto, porque no final, quando a gente tem boa intenção e bom propósito, dá certo. Olá, bem-vindos ao Pivotando aqui no SBT News, aqui nos estúdios do SBT. Toda semana eu trago um empresário para te ajudar, te inspirar, contar um pouco da história desse empresário, falar um pouco da trajetória, da jornada, trazer um pouco de lições e aprendizados. Aprendizados sempre voltados ao nome do programa, né? A Pivotando, pivotar a vida, que é aquilo que a gente acredita que isso é muito importante para dar uma guinada na vida e na sua carreira, nos seus negócios. Hoje eu trago uma pessoa que eu admiro muito como empresária, como influenciadora, como mãe, como amiga, como uma pessoa que eu tenho um carinho especial nesse mercado, né, mercado de que a gente se conhece muita gente, mas a Cris, estou falando o nome dela, Cris Arcangeli, uma querida, autêntica, poderosa, empresária com várias atividades. Vocês vão ficar impressionados com o que ela já construiu na vida e o que ela está fazendo hoje, ajudando vocês, ajudando muita gente. Cris Arcangeli, muito obrigado pela sua presença no Pivotando. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, por toda a sua família, e é um prazer estar aqui. Os meninos sempre te perturbam. Cris, vem aqui no meu evento. Cris, me ajuda aqui. O Davi é especial, né? Porque conheci ele tão pequeno lá no Shark Tank, e aí desde então
Desde então você entrou nas nossas vidas de uma maneira muito Com muito prazer, importante. com muito A carinho. gente está sempre conectados, né? E não só pelas redes sociais, eu digo muito que as redes sociais ajudam a gente se aproximar. Programas como esse também, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais a vida de cada um. Tive no seu programa, no seu programa que é O o Shark. podcast, Papo de Tubarões. Papo de Tubarões, né? Eu ia falar em inglês, Shark, mas É. Papo de Tubarões, já tive lá. E você, ainda ontem, estava no programa do Davi. Enfim, estamos Então, sempre esse programa do Davi é muito legal, porque a gente recebe várias pessoas e ao dá vivo. dicas ao vivo, e dá dicas do que fazer e como transformar o negócio. Chama SOS Empreendedor. Muito bacana. E o Papo de Tubarões é um podcast que só recebe grandes CEOs e founders do Brasil, internacionais, para dar dicas de como fizeram para chegar lá, né? Você se relacionou com muitos, ao longo das tuas empresas, com muitos executivos, com muitos C-levels, né? A gente vai falar um pouco das tuas empresas, mas, Cris, eu queria saber, a Cris Arcangeli, ainda jovem, ainda... eu vi que você fez curso de formada de odontologia, você é uma dentista, Eu né? sou dentista. Era, né? Não, sim. Era, porque hoje eu acho que eu não sei nem arrancar um dente. Esqueci tudo. Mas qual foi aí? Com que idade você se formou? Eu me formei, entrei com 18, me formei com quase 22. 22 anos. E você, a sua família, Cris, pai, mãe, a família era uma família de classe média aqui em São Paulo, em outro lugar? É, uma família de classe média. Meu pai era... meu pai era italiano, né? Ele já faleceu, já fazem 8 anos. Ele era italiano, veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. E com nada, né? Com a mão na frente e outra atrás, tentar fazer a vida. Minha mãe era de uma família inicialmente quatrocentona do interior de São Paulo, mas que os avós, sei lá, gastaram todo o dinheiro, perderam tudo. E ela tinha 10 irmãos. Então, cada irmão foi criado por uma tia na família. Espalharam os irmãos. E ela foi criada por uma tia em Ribeirão Preto. E ela era secretária da Olivetti, que era uma fábrica de máquina de escrever, né? Para quem não sabe o que é Olivetti. Acho que muita gente não sabe. Muita gente não sabe, era uma coisa chamada máquina de escrever. E o meu pai montou um escritóriozinho também nessa rua, no centro de São Paulo, que começou uma consultora de estradas. Construtoras de estradas. De estradas. E quando ele veio para o Brasil, ele é engenheiro, começou essa consultoriazinha de estradas. E é a estrada que abriu a Rio Santos, que fez a Rio Santos, foi essa consultora dele muitos anos atrás. E aí eles se namoravam pela janela. E assim se conheceram. Uhum. E aí, anos depois, quando você nasceu, você tem quantos irmãos? Eu tenho um. Um irmão. Então, você e mais um, vocês dois, e você foi educada já com uma condição melhor. Já não, com uma condição... Não, a família é difícil, porque meu pai... Você não precisou andar de ônibus, por exemplo? Não, eu tive era uma família classe média mesmo. Meu pai trabalhava para o governo, né? Porque fazia estrada, depois começou a fazer oleoduto. Então, sempre os clientes eram o governo, e um ano pagava, outro ano o governo paga, outro ano o governo não paga. Ou seja, aqueles altos e baixos da classe média. Teve muitos altos e baixos. Eu vivi muitos altos e baixos naquela vida com eles, mas sempre minha mãe ajudava, ela era muito parceira dele, assim. Então, ela trabalhava em alguma outra coisa para segurar a onda quando as coisas não estavam bem. Você você chegou a ganhar dinheiro depois que se formou, já chegou a ser dentista mesmo? Fui. Então, minha mãe me colocou numa escola inglesa logo quando eu era pequena, já desde o jardim de infância. Eu lembro que eu chorava porque eu falava, ninguém fala minha língua nesse lugar, ela me falava que eu falava isso. Que era uma escola inglesa e não tinha tanta gente em escola inglesa naquela época. Mas foi bom, porque eu me formei bilíngue, lá eles também davam aula de francês no final, então eu acabei saindo de lá falando 3 línguas. Meu pai falava italiano em casa, então eu aprendi italiano com ele, francês na escola, inglês na escola, então as línguas vieram desde criança, o que foi muito bom, assim, me ajudou muito. Para você. Na época que eu era importadora e distribuidora de marcas internacionais, que eu fiz isso durante 15 anos, eu falava com todas as empresas de todas as marcas com muita facilidade, então acho que a língua abre muito a porta, né? O conhecimento é muito importante. Mas isso não foi durante... Você já se formou e já montou o consultório, e a língua também não te ajudou ali nesse momento, só foi te ajudar depois, mais né? Pra frente. Eu fiz escola, então eu sem pós durante a vida inteira, depois me formei, fiz um ano de Rio Branco, porque a escola não era reconhecida no Brasil, porque era uma escola inglesa, não tinha reconhecimento do MEC na época. Então eu precisei fazer um ano no Rio Branco para reconhecer meus estudos. E depois eu fui fazer odonto. Eu queria fazer medicina, na verdade, né? Mas meu pai não queria de jeito nenhum.
Meu pai era bem bravo, assim. Ele queria odonto. Ele queria que eu fizesse. Na verdade, Engenharia. ele achava que eu não devia trabalhar, Tá. porque mulher não devia trabalhar na época. E eu quase fui bailarina. Na época que eu era moleque, eu fiz balé muito profissionalmente, assim, bastante. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu tive a oportunidade de dançar na Áustria, no Bejar, que era um corpo de baile bem importante Então, na para ele época. era melhor você ser bailarina do que ser. Mas ele também não deixou. Não deixou? Porque morar fora e bailarina no meio desse meio, não sei quem é esse meio, não sei o que, acabou que não deixou eu ir. E aí eu resolvi fazer odonto, porque ele falou que medicina não é muito difícil, 14 anos, sei lá, 14 tantos anos de estudo, mais residência, não sei o quê. E aí eu falei, bom, e agora o que eu gosto? Não gostava de nada. Eu falei, bom, então prestei odonto, prestei psicologia, prestei fono, tudo que era meio perto de medicina, assim. Aí eu acabei que eu entrei nas 3, falei, e agora? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer odonto que é mais próximo. Mas eu gostei da faculdade, eu gostei muito. Mas você chegou a exercer a profissão? Sim, eu me formei, eu fui assistente da cadeira de endodontia da faculdade, que eu estudava, mas na USP também. E me especializei em endodontia, que era o tratamento de canal. E aí foi minha grande primeira inovação. Eu criei um tratamento de canal à base de plantas, com tratamento homeopático, em vez de corticóide, antibiótico, que se usava na época. E aí fui apresentar isso no Congresso de Odontologia, que tem uma vez por ano aqui em São Paulo. Aliás, acho que uma vez cada 2 anos. E foi um grande sucesso, assim, a sala encheu de gente. E aí eu tive que fazer 2 vezes a apresentação, porque tinha um monte de gente. E aí eu já saí de lá conhecida, né? Porque era uma coisa muito revolucionária na época. Você é muito jovem também. E aí eu aprendi que a inovação já te dá licença poética de começar pequeno, né? Porque quando você inova, você se destaca, faz uma coisa que tem realmente um diferencial competitivo. E as pessoas procuram para te ajudar, inclusive. Né? Pois é, aí eu saí dali, já montei um consultório de endo, eu só fazia endo para outros dentistas. Você passou quanto tempo nesse consultório? 5 anos. 5 anos para outros dentistas. Fazendo... serviço primeiro eu pros trabalhei outros. num consultório pequeno, depois eu fui para esse, que era na Doc Lobo. Você chegou a ganhar dinheiro com isso? Ganhei. Eu trabalhava na Doc, era legal meu consultório na Doc Lobo, bonito, no Jardins, bem legal. Então, você já estava, então já era casado, alguma coisa? Não, eu me casei depois no Depois meio desse processo. Aí quando eu já era casada quando eu estava no consultório, no final, e estava grávida. E aí da minha primeira filha. E aí quando ela nasceu, que eu tive que parar um tempo de licença, eu falei, não quero mais voltar para odontologia. Mesma coisa com a Cris, sabia? Foi exatamente isso. Eu sou Quando ela meio teve movida o a Theo desafio. primeiro, ela também não quis mais voltar. Falei, eu não quero, eu quero fazer outra Com a coisa. minha Cris, no caso. Eu quero fazer outra coisa, eu queria fazer um produto para cabelo à base de plantas, com as mesmas plantas que eu tinha usado no tratamento. A base de homeopatia, não existia nada de produto natural para cabelo. Essa coisa de química, isso veio da onde? Isso veio de que inspiração? Você se inspirou em quem para isso? Sei lá, eu acho que eu acho que as inovações acontecem muito na observação, né? E eu observava que eu tinha feito um tratamento à base de plantas para canal, que era incrível o quanto ele recuperava a calêndula, recuperava o tecido, etc. Eu falei, gente, não existe um produto natural para cabelo. E a gente, naquela época, existia cabelo seco, oleoso, normal, era o que tinha, cheio de sal na fórmula, né? Era uma fórmula, uns frascos desse tamanho, que enferrujava até a gôndola dos mercados, de tanto sal que tinha. E realmente não era um produto bom para o cabelo, né? Chamava creme rinse, né? Eu comecei a chamar de condicionador, eu chamava creme rinse. E aí tinha aquele creme rinse que era rosa, uma pasta, uma coisa horrorosa. Aí eu falei, amarela, gente, precisa melhorar esse produto. Eu tinha um cabelo difícil de tratar, eu falava assim, por que eu não tenho um produto natural bom com essas plantas para cabelo? Foi assim que surgiu a ideia. Eu montei um laboratório, contratei um químico pelo jornal, fiz um anúncio no jornal, contratei um químico. E começamos a desenvolver uma fórmula base dessas plantas. Para shampoo. Para shampoo. E assim nasceu a Fitoervas. Quanto tempo? A Fitoerva nasceu assim. Quanto tempo você ficou entre a fórmula e o lançamento? Acho que uns 3 anos. 3 anos estudando, montando. Aí vocês estão vendo, não é fácil, hein? Não foi fácil. Não vai Nada ser, é fácil. fala da Fitoerva, depois a Fitoerva já tem a história da venda, mas eu quero saber o começo, né? Porque... Nada é fácil. Eu sei que quando eu consegui fazer a fórmula, o negócio não dava certo. Aí uma das químicas que eu tinha chamado para entrevista que depois desistiu, me ligou. Falou, Cris, onde eu tô aqui, o cara quer vender a fábrica. Você não quer vir aqui?
Eu era dentista ainda. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui lá, era um sobrado, na Vila Olímpia. Não era uma fábrica. Não, era um sobrado na Vila Olímpia, com 2 quartinhos. Ela ficava assim na edícula, no andar de cima ficava a irmã da dona da fábrica, que tinha um negócio de escultura, de gravura, não sei o quê. E aí eu fui falar com ela, falei, olha, eu desenvolvi várias fórmulas aqui, mas a dona nunca põe esse negócio para rodar. Ela tá querendo vender, se você quiser comprar. Eu falei, não tem dinheiro. Aí ela falou, olha, acho que ela não tá vendendo muito caro e tal. Eu falei, olha, eu posso vender minha cadeira do consultório, é tudo que eu tenho. Ela falou, bom, faz uma proposta. Aí eu fui lá e falei pro meu sócio do consultório, quer comprar minha cadeira de dentista? Ele falou, quero. E eu vendi por $16 mil ao meu consultório. Certo. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho esse dinheiro. Eles falaram, tá bom. Aí eu comprei essa fábrica, que não era uma fábrica, era um sobrado. Mas tinha os equipamentos. Não tinha nada. Ah, não tinha nada? Não tinha nada. Tinha umas mesas de cozinha lá, uma cadeira. Eu comprei, tinha um negócio de bater shampoo. Eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando de 30 quilos, que era uma batedeira para fazer o condicionador. Essas mesas de cozinha e essa menina que era genial e que ficou comigo muitos anos, genial mesmo, e ela desenvolveu as fórmulas, já tinha desenvolvido as fórmulas e já tinha um registro dessas fórmulas na Anvisa. Porque se hoje demora, você imagina naquela época quanto demorava. Seu, né? Você que já tinha Não, feito. ela tinha Ela. Então ela tinha desenvolvido essas fórmulas e já tinha isso registrado. E a fábrica estava com autorização de funcionamento da Anvisa, que também naquela época demorava quase 1 ano e meio para você tirar. Ou seja, você encurtou o caminho. Foi o que eu falei. Com esse negócio aqui, eu compro esse negócio, já tenho outras autorizações, eu posso começar a vender amanhã, e eu vou trocando as fórmulas dela, vou trocando o nome, chamava Herbélia, o negócio. O nome era feio, não gostava. Falei, preciso trocar esse nome. E foi aí assim que começou. Fiquei eu e essa menina, um motorista que eu tinha, que era o que entregava e tal, uma outra moça na recepção, era o que era isso. E a Sebastiana, que ficava embaixo da escada, digitando nota fiscal. Começou assim, 4, 5 funcionários. E aí primeiro lote, você começou a fazer, começou a vender? Aí eu lancei a primeira linha de produtos no meio do plano cruzado, porque eu passei por 15 planos econômicos, né? Eu vi muita coisa acontecer nesse Brasil, né? E esse eu comecei no auge do plano cruzado. E aí sim. O plano cruzado era 2000 e? Isso foi 86. 86, né? 86. Foi o ano do auge do plano cruzado, assim. Então era difícil, tinha ágio para tudo, era muito difícil conseguir embalagem, era difícil tudo. Mas foi bom, porque eu peguei um pouco de dinheiro para ter o capital de giro, que eu não tinha, né? Porque eu tinha pago a fábrica, eu não tinha dinheiro mais. Peguei um pouco de capital de giro com um juro de 2% ao ano, porque estava tudo congelado, era congelamento, estava tudo congelado, delícia trabalhar nessa fase. Então eu peguei esse dinheiro emprestado e desenvolvi uma linha de sol. Era um bronzeador spray, foi o primeiro bronzeador spray, um clareador de cabelo com a válvula pump, que também foi a primeira da época. Sempre inovando, né, Cris? Sempre pensando em o que o mercado não tinha, né? E um hidratante também com uma válvula pump, que as pessoas falam, nossa, mas que válvula é essa? Uma válvula que era importada, era difícil de achar e tal, hoje tem em todo lugar. Mas foi assim, eu fiz esses primeiros 3 produtos, que era Sanin, e em outubro, quando eu abri a empresa, eu comprei em julho, comecei o negócio em julho, em outubro lancei a primeira linha. Em abril, eu lancei já os shampoos. Aí foram, acho que 16 itens ao mesmo tempo. Mas aí veio o plano Bresser, que foi o plano que veio logo depois do plano cruzado, que mudou o juro de 2% ao ano para 30%. Aí eu falei, gente, eu vou quebrar. Porque tem como pagar? Você estava com dinheiro emprestado, né? Eu falei, não tem como pagar esse empréstimo. Mas você já estava vendendo? Já, estava começando, né? Tinha aqueles 3 primeiros produtos que eu estava vendendo lá e estava lançando essa linha de shampoo. E eu falei, agora? Eu vou quebrar, não tinha como para pagar essa história. E aí eu fui no meu pai, né? Que era já tinha uma empresa de uma construtora de oleoduto, e falei, olha, pai, e que ele não queria que eu trabalhasse. Não se pode lembrar, temos que lembrar desse pedaço. Lembra também, pessoal, que ela não pegou dinheiro com o pai para comprar a fabriqueta lá, né? Fiz tudo sozinha. Aí, quando vendeu a cadeira do consultório. Mas nessa hora, ou eu corria a ele, eu não sabia o que fazer. Falei, devia ser bem pouco dinheiro, sabe? Uhum. Porque eu lembro que ele pegou um cheque e fez para mim na hora, assim, o valor. Então não devia ser muito, porque ele não era um cara rico e conseguiu fazer. Não lembro quanto era. Mas para você quitar o financiamento ou para pagar a parcela? Financiamento. Quitar. Só que eu cheguei no banco e aquele valor era o valor principal do empréstimo, mas não estava computado os juros na conta. Eu falei para ele, olha, faz uma coisa, meu filho. Parcela esses juros, porque eu não vou voltar no meu pai de jeito nenhum, porque meu pai já tinha me... né? Porque ele já não queria que eu fosse empresário, imagina o que ele me falou. Eu falei, então, não tinha muito empresário mulher naquela época mesmo, ele tinha uma certa razão.
E aí eu parcelei lá com o banco. E aí eu comecei nos meus fornecedores e falar, olha, eu vou te pagar em 90 dias, quando eu não tenho dinheiro para pagar. E eu ia nos meus clientes e falava, pelo amor de Deus, me paga à vista, porque eu não tenho dinheiro para tocar a empresa. E eles, não sei, de algum jeito essa gente foi com a minha cara, me ajudou, uns pagaram à vista, outros parcelaram, etc, de um lado do outro. Eu restabeleci, consegui pagar esse empréstimo e nunca mais eu fiz empréstimo de banco. Bom, então você pivotou de dentista para... Não, de bailarina para Dentista, de dentista para fabricante de... shampoo. como é que você... Creme rinse. De Creme rinse, condicionador. De condicionador, produtos naturais. E você foi com a Fitoervas até que ano? Eu vendi 12 anos depois. Aí a empresa já era grande, Ah, tinha sim. 800 Já funcionários. tinha uma indústria, já era Era uma... uma empresa grande, tinha 800 funcionários. Ali em Alphaville tinha um prédio 10 mil metros lá. E essa altura eu já tinha também as importação e distribuição das marcas internacionais que eu E aí trouxe depois com você foi para exclusividade. montar uma importadora, né? Então, quando eu estava no meio dessa trajetória da Fitoervas, eu queria lançar produtos para rosto, né? Tratamento de rosto e tal. Aí eu falei, isso é muito mais difícil de você fidelizar, porque a mulher, ela é mais infiel com o shampoo, né? Ela gosta de um, ela gosta do outro, tem 3, 4 no box de chuveiro, aparece um novo com uma embalagem bonita, ela experimenta. Porque na pior das hipóteses, se o cabelo ficar ruim, você lava de novo. Mas tratamento de pele é um pouco mais difícil, elas têm mais dificuldade de testar, ela vai perguntar para o médico, para o dermatologista Mas, de novo, você e foi à tal. frente do tempo, porque não tinha tanta coisa assim Tinha para nada, pele né? naquela Isso é época, tudo, né? não tinha A gente nada. está falando aqui de final de 2000, não, início de 2000. Foi um pouquinho antes, um pouco final 90, na verdade, 1990 isso. 90 e poucos, 94, 90 e poucos. Aí o Collor abriu a importação. Uhum. Eu falei, quer saber? Eu vou importar uma marca internacional de cosméticos que seja parecido com a Fitoervas, que seja à base de plantas. E aí eu complemento a minha linha e pronto. Ainda como Fitoervas. Ainda com Fitoervas. Aí eu falei, complemento a minha linha e pronto. E aí eu comecei a viajar, logo que ele falou que abriu importação. Uhum. Viajar, bater na porta de uma marca francesa chamada Clarins, que era muito parecido o conceito, o propósito, a missão, os valores, que a minha, porque ela é natural, base de plantas, etc. Uma empresa familiar. E eu chegava lá, esse cara falava comigo só em francês, o meu francês não era tão bom quanto o inglês, porque era a segunda língua da escola, então era francês mais ou menos. Mas eu fui falando com ele, fui lá 1, 2, 3 anos até que eu consegui fechar esse negócio. E eu comecei a ser importadora e distribuidora exclusiva dessa marca para o Brasil assim que abriu a importação. Então, eu acho que eu fui a primeira importadora a abrir. Só que aí ele Mas falou com a marca deles, com a não, marca não dele. com a Eu marca importava e Fitoervas. distribuía a Clarins junto com a linha Fitoervas. Certo. Aí eu falei, mas ele me falou, olha, Cristiana, se você for importadora de uma marca só, você nunca vai ter força suficiente no mercado, então eu vou te apresentar as outras marcas. E ele me pegou pela mão, me apresentou Chanel, Carolina Herrera, Paco Rabanne, e assim foi. Eu fui, assim, uma das maiores importadoras no Brasil, importava e distribuía. Desse produtos classe A, digamos. 28 marcas, de prestígio de cosméticos. De cosméticos. E aprendi quer muito. dizer, Chanel cosméticos, também sempre na só linha de cosméticos. Com roupa, logo que eles quiseram trazer roupa para o Brasil, eu levei eles até a Helena da Daslu, que existia uma loja em São Paulo chamada Daslu. Helena era dona da loja e ela não tinha nada importado. E eu falei, olha, ela é a única pessoa que vai ter público para comprar esse produto ao preço que era, porque o posto de importação. Quando eu comecei era 85% o posto de importação. Hoje é 40 e poucos, né? Já tem produtos que é 10, mas imagina, começamos com 85% e 77% de IPI. Uma coisa assim, maluca, né? E aí ela acabou virando distribuidora das roupas. A parte de Chanel, roupas dessas marcas. É. Bom, antes de vender a Fitoerva, você gerencia. A empresa ficou grande, como você bem falou, muitos colaboradores, muitos funcionários, uma empresa gigante. E assim, quais foram os teus maiores desafios enquanto gestora? Porque você era CEO, você se colocava como dona, como era a tua postura? Você já tinha um Na época era entendimento? diretor, não tinha, era presidente e diretor, não existia nada de CEO, C-levels, não mas existia essa Mas você se nomenclatura. portava como? Eu era presidente da empresa desde que começou e fui crescendo assim, aprendendo a trancos e barrancos, porque eu era dentista, não sabia nada de administração, de gestão. Você foi aprender gestão, ou aprendeu no negócio? Aprendi no negócio. Aprendeu no negócio. Então você não se especializou nisso, nada? Não, eu aprendi então, fazendo. quais foram os desafios que você enfrentou antes da venda e por que você decidiu vender? Acho que o maior desafio realmente foram os planos econômicos. Eu passei por
por hiperinflação, né, onde eu trocava o preço do produto 2 vezes por dia. Eu passei pelo confisco, quando ficou a empresa com R$ 50 e eu também com R$ 50. Hum. Eu passei por um monte de planos econômicos. O Brasil tirou 2 vezes 3 zeros, né? Mudou 3 vezes o nome da moeda. Então a gente acordava de manhã, na época era jornal, não existia internet, não tinha um celular, nada disso. Você abriu o jornal para ver o que vai acontecer hoje, para entender o que eu tinha que fazer hoje. Está mais ou menos parecido. Agora está mais ou menos parecido também, né? A gente liga e fala, o que vai acontecer hoje? Está assim, como era na época. E aí você tinha que se reinventar a cada vez, por isso que eu acho que fizeram uma websérie da minha trajetória, em 6 episódios, e nessa websérie... Isso foi meu sucesso? Foi o meu sucesso. E ficou muito bem feito mesmo, mostrou algumas partes, né? Não mostra tudo, mostra algumas partes, mas... E aí tem uma pessoa que eles chamaram, que é o Fernando Rocho, que é maravilhoso, Luiz Fernando Rocho, que é maravilhoso. E ele me apelidou de Antifrágil, né? E acabou se tornando Antifrágil. Em homenagem ao Nassim Taleb. Ele é um estudioso de Nassim Taleb. Ele é, inclusive, todos os cursos do Nassim Taleb ele já fez. Ele é um estudioso mesmo. E ele viu muito de antifragilidade na minha história. E aí me chamou de Antifrágil, virou esse o nome da websérie. E aí eu fui entender o que era isso, né? Porque realmente era um se reinventar a cada dia, a cada momento. Mas a gente se transformou líder em mercado, primeira linha natural do mercado, a gente era líder do segmento. A empresa cresceu bastante. E você vendeu em todo o varejo. A gente tinha... Assim, ao passo que você tinha diversos problemas por um lado, por outro, você tinha uma grande aceitação do mercado. Sem dúvida, a gente tinha toda a distribuição, a marca cresceu, ficou conhecida, eu desenvolvi um evento que chamava Fituarvas Fashion, que foi a primeira semana de moda no Brasil. A gente lançou 61 estilistas, nomes de estilistas, qualquer um desses que a gente vê aí hoje. Passou por lá, né? Passaram por lá. Então foi um negócio muito bacana. Fizemos o primeiro prêmio de moda do Brasil também, que foi bem legal. Isso sempre com a marca Fitoevas e você sempre à frente, né? E depois eu... Você se achava muito... Como é que você era, assim? Você se sentia poderosa? Você se achava uma mulher intocável? Você era vulnerável? Como é que era a Cris daquela época? Da época antes da venda? Então, Kepler, era muito diferente porque a gente não tinha a projeção que qualquer pessoa tem hoje por conta da mídia social. Sim. Então as pessoas não te conheciam. O meu trabalho era o meu trabalho, dentro do meu escritório. Não tinha essa coisa de você ficar mostrando o dia inteiro o que você está fazendo. Certo, mas você se sentia como? Não, eu era uma pessoa que... Era muito difícil, né? Porque eu era... Até hoje tem poucas mulheres, mas naquela época tinham muito poucas. Muito poucas. Então era uma coisa meio difícil, porque eu era olhada meio estranho, né? Quem é essa pessoa que está fazendo essas coisas todas? Então foi eu acho que foi mais luta do que poder ficar se achando alguma coisa, entendeu? Bom, você depois que... Segundo você fala de rede social, mas quando você fez os eventos, né, esses lançamentos, as coisas, você já era conhecida. Você já ficou conhecida na época como dentista, quando você inventou aquele produto nas convenções. Então, dentro do seu nicho. Dentro do nicho você era conhecida. Sim, dentro do nicho dentista eu fui. Quando eu fiz o Fituarvas Fashion, eu fiquei muito conhecida. Fui capa de Veja. Exato, eu me lembro de você daquela época, né? E eu como empresário também, eu tinha você como uma referência por conta das revistas, dos jornais, das notícias da Fitoeva. Saía muita coisa nas mídias, na coluna social da época. Coluna social, exatamente. Porque tinha, né? Nos jornais tinha aquela parte de coluna social, que isso era, na verdade, era o fofoca do dia. Né? Mas me fala uma coisa. Você entrou um pouco na moda, porque... Nunca tentou ter uma marca de roupa, alguma coisa assim? Você não foi para essa linha? Não, o meu... Você passou lá para Daslu e ficou por isso mesmo? Então, o meu grande barato, né? Assim, o meu propósito sempre foi transformar mercados e transformar a vida das pessoas. E o meu grande sonho sempre foi ter uma marca brasileira de projeção internacional, que a gente não tem até hoje. E conseguiu, né? Não, a gente não tem até hoje. Não existe nenhuma marca brasileira que você entra em qualquer supermercado nos Estados Unidos você encontra, ou em qualquer loja de departamento na Europa você encontra. Não existe ainda. O Brasil ainda não tem isso, até hoje. A Havaianas não conseguiu um pouco? Não, estou falando de cosméticos. Ah, cosméticos. A Havaianas sim, mas quantos cases nós temos pouquíssimos. desses? Né? Dá para contar numa mão. Então a gente não tem mesmo
muitas marcas Para fora, cosméticos. com projeção internacional que deveria ter. E eu sempre tive esse sonho. Eu falei, nossa, a gente tem tudo aqui, né? Nós temos matérias-primas, diversidade, várias coisas que a gente, inclusive, manda para fora. Por que a gente não tem uma marca assim? Então, meu sonho era esse. E para você ter uma marca de perfume, ou de cosmético, ou de maquiagem conhecida, você precisa ter um designer que assina, né? Então, por exemplo, a marca de Chanel de maquiagem não é da Chanel, era da família Vertemer. Eles fizeram com a marca Chanel da Chanel, que era estilista. A Christian Dior é do grupo LVMH. Então, eles fizeram uma marca um produto com a marca Christian Dior, que é um estilista. Certo. E assim por diante, Paco Rabanne, Christian Lacroix, Calvin Klein, todos esses são estilistas que têm perfumes e marcas de cosmético, às vezes maquiagem, etc. Né? Dolce & Gabbana e Carolina Herrera, escolha qual quiser. Então, o que eu achava? Que o Brasil precisaria ter uma marca internacional de cosmético conhecida e para isso precisaria ter um designer brasileiro. Designer brasileiro e também produtos brasileiros. Que traduzisse a nossa essência. A nossa essência, o que é a mulher brasileira, a nossa praia, a nossa vida, a nossa alegria de viver, as coisas do Brasil para esse estilo, porque você compra do estilista o estilo de vida dele. Por exemplo, eu sou mais rebuscado, eu gosto de Calvin Klein, de Christian Lacroix. Você é mais sério, você vai gostar de Calvin Klein, por exemplo. Mas você se identifica com aquele estilo de vida daquele estilista, aí você compra o perfume daquele estilista. Então eu falei, a gente precisa ter um estilo brasileiro, uma cara brasileira, para poder ter uma linha brasileira de cosméticos. E assim, para assinar uma linha de cosméticos e aí sim poder exportar para o mundo todo, como todo mundo faz de lá para cá. Uhum. E esse era o sonho. Então eu por isso que começou o Futura Fast Fashion, lançar estilistas brasileiros para que um dia algum desses ficasse famoso o suficiente para se criar uma linha de perfumes, maquiagens, etc. Ou seja, foi intencional, você fez o movimento intencional para isso. Era essa a ideia. Mas você chegou a fazer algo parecido? Na época Tentou, eu fiz um perfume do Alexandre Herkovitch, eu fiz algumas coisas, mas era muito incipiente ainda porque era muito novo. Porque você vê, perfume de personalidade, de pessoas, nunca vinga muito. Tu vende um pouquinho lá, 1 mês, 2, 3, depois, um ano. E aí já tem que lançar de outra pessoa. Não é uma coisa que dura. Um perfume como a Chanel, por exemplo, está aí há 200 anos, ou de Christian Dior, ou quem quer que seja. Então a gente precisa ainda ainda tem esse desafio aí no Brasil. É uma oportunidade aí, né? Uma oportunidade para criar uma linha. Por isso que eu fiz o Futura Fast Fashion, e aí foram 8 edições. Acho que 8 ou 5, não me lembro direito. Acho que foram 8 edições, eram 2 vezes por ano, exatamente, 4 anos, 8 edições, lançando estilistas brasileiros. E depois nós tivemos o primeiro prêmio de moda do Brasil, para que essas pessoas ficassem conhecidas e ali se criar uma linha, talvez um dia. A decisão de vender a Fitoevas? Olha, teve quando entrou o plano... Você tinha sócios? Não, nunca tive sócios. Entrou um plano, não sei de quem era. Acho que foi quando entrou o Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. Plano Real. Acho que foi quando foi o Plano Real mesmo. Acho que foi ali. O Brasil ficou mais tranquilo economicamente, né? Você não tinha mais aqueles altos e baixos malucos que a gente viveu durante 20 anos. E aí o Brasil virou a bola da vez, virou a moda, porque é um país... na época com 200 milhões, sei lá, 100 milhões de habitantes, um país continental, um mercado consumidor muito poderoso, e aí sempre foi o segundo mercado de cosméticos, entre o segundo e o terceiro mercado de cosméticos do mundo. Então aqui tem muita venda de produtos. Então as marcas internacionais, lá o mercado já vai ficando mais competitivo, falou, vamos para aquela terra lá que está começando e tem muita oportunidade. Então muitas marcas viraram seu olhar para o Brasil, querendo comprar marcas brasileiras. Então foi uma época onde as marcas brasileiras tiveram muito assédio de venda, de consolidação e etc. E eu fui muito assediado por muitas marcas. Durante algum tempo? Durante uns 2 anos. Aí eu queria... Lembra do meu sonho? Eu queria ter uma marca de projeção internacional. Aí surgiu uma marca americana, de um laboratório americano, que tinha outras marcas de produto de consumo, além do farmacêutico, e eles queriam comprar o Brasil para poder ter uma distribuição da marca deles no Brasil, mas também para levar a marca Fitoevas para colocar numa linha que eles tinham lá, que era muito feia na época, chamava Natural Instincts, a marca. E ele falava, Fitoevas é muito mais bonito que Natural Instincts, a gente vai trocar o nome aqui para Fitoevas e vamos fazer uma linha na Fitoevas toda aqui. Eu falei, gente,
vai ter o Fitoras no Brasil e no mundo inteiro, porque era tudo que eu quero, uma empresa muito grande, norte-americana. Aí eles falaram a minha língua, assim, eu falei, puxa, tá na hora de meu filho crescer e morar isso lá fora, sabe Mas assim? a princípio foi uma composição, uma Não, sociedade. não, Mas por eles já venda foram mesmo, 100%. 100%. Eles queriam comprar e fazer isso. E para mim era como se o meu filho estivesse morando nos Estados Unidos, Tá. sabe? Falei, deixa ele ir, porque agora ele precisa crescer, ele vai ficar maior do que eu. Você desapegou. E falei, eu vou vender por isso. E vendi com esse E objetivo. eles fizeram? Você sabe que não? Putz. Não, nem me fala. O que aconteceu logo depois, veio uma outra crise qualquer dessas mundiais, que acontece às vezes, e esse grupo resolveu fazer uma coisa chamada globalização de marca, que era uma coisa que surgiu naquela época, uma onda muito grande, que as multinacionais queriam globalizar as suas marcas. Então, eles só tinham marcas que fossem globais. E a Vitórias não era uma marca global, era uma marca que tinha no Brasil, e eles estavam começando a colocar nos Estados Unidos. Então, e aí a Bristol Myers também resolveu focar no core business deles, que era farmacêutico. E aí eles venderam tudo que era produto de consumo. Eles tinham o Clairol, que era produto que eles iam vender aqui no Brasil. Incluindo a Fitoevers. Tinham Ban, tinham outras marcas. Tinham várias marcas, inclusive a Fitoevers, e aí eles venderam a Fitoevers logo na sequência. Bom, quando você colocou aqueles milhões no bolso, você foi o primeiro momento que você disse assim, putz, agora eu tenho liberdade de tempo e de muito recurso, porque você já tinha uma condição financeira melhor, privilegiada, melhor, mas você estava com a liberdade, sem ter contas a pagar e com muitos milhões no bolso. O que aconteceu com a tua cabeça? O que você fez? Então, eu não fiz nada. Eu continuei trabalhando, porque eu tinha as marcas internacionais que ficaram. Eu fiquei com a fábrica 2 anos, que eu ainda fiquei fabricando para eles durante 2 anos. E eu tinha uma rede de lojas. Eu abri uma rede de lojas de perfumaria para vender as marcas importadas que eu importava. Você importava pela importadora? Eu importava e distribuía para o Brasil com exclusividade essas marcas. E então, aí mas era um side business isso, né, na verdade? Não, era uma operação dentro da empresa. Era uma segunda empresa dentro da Sim, mas quando você vendeu, você não vendeu isso. Não, isso era outra empresa. Outra né? empresa, tinha exatamente. outro CNPJ, mas ela operava lá dentro mesmo. Era outro andar do prédio. Nós tínhamos um prédio inteiro nessa época, na Leopoldo. E aí, acho que 5 andares eram Fitoevers e aí tinham 3 andares que eram os importados. E era quase inteiro, um prédio bem legal que tem ali no comecinho da Leopoldo. E aí, eu falei, bom, vou ficar com os importados, vou ficar com as lojas. Então, me sobrou ainda esse trabalho para fazer. Então, me sobrou isso, eu continuei fazendo. E não mudou muito minha vida, não. Aí eu lembro que tinha pessoas falando para mim, você vai agora fazer surf na Austrália, ano sem fazer nada. Você vai ficar 1 ano sem fazer nada? Eu falei, não, eu gosto de trabalhar. Né? É a tua vida, né? Eu gosto disso, esse desafio do dia a dia me Bom, aí estimula. essas empresas ficaram, e daí depois nasceu a Beauty. Não, aí depois... Essa empresa você fechou, você vendeu? Depois da Fitoevers eu vendi a rede de lojas, fiquei só com as marcas internacionais. Aí tiveram muitas mudanças de governo, o imposto subiu muito, o dólar subiu muito, os preços ficaram muito difíceis. Ficou impeditivo a importação. Ficou bem difícil, a venda não crescia, era uma coisa que era para aquele público, naquele nicho, daquelas poucas lojas, e não crescia. E as marcas tinham muito desejo de crescer. Aí eu falei, por que vocês não montam uma filial no Brasil? Então as marcas começaram a vir para o Brasil e eu montar as filiais, eu fui transferindo para eles, para as filiais, os contratos. E aí surgiu o Júnior, que era chamava Monte Cristalina antes, depois virou Hipermarcas. Eu conheci, ele falou assim, vamos abrir um negócio de cosmético, de shampoo de novo? Você não quer lançar shampoo? Porque você não tinha um lock-up? Eu tive 7 anos. 7 anos. Já tinha passado o lock-up. Tá. Aí ele falou, vamos fazer uma empresa de shampoo e tal, não sei o quê, vamos comprar a Fitoevers, está à venda. Porque a Bristol Myers vendeu para Procter & Gamble. E terminou ficando à sua disposição de novo. Eita, mundo para dar volta. Olha só. E a Procter & Gamble queria só marcas globais. Então eles ficaram com o portfólio inteiro da Bristol, menos a Fitoevers, porque a Fitoevers não era global, e puseram a Fitoevers à venda. E o Júnior veio para mim e falou, vamos comprar? Eu falei, não. Vou andar de ré, vamos fazer outra nova. Eu falei, você consegue? Eu falei, consigo. Tem certeza? Eu falei, tenho. Então tá bom, vamos fazer uma sociedade meio a meio e você cria uma nova. E aí eu criei uma nova, uma marca que era um passo à frente da Fitoevers, chamava Cosméticos. Porque o que é, né? O E? E-H. E-H. O que é, né? É com um acentinho no E. E aí eu falava, o que é? Então é liso, é encaracolado, é para cabelos secos, é para entidade. E aí eu inovei
horrores nessa linha, porque ela trouxe um monte de ingredientes da alimentação. Muita experiência embarcada, você já tinha Nossa, feito um monte de coisa. muita. Nossa, eu fiz um lançamento que virou benchmark do mercado, porque eu trouxe o Cirque du Soleil para o Brasil, pela primeira vez, um pocket show do Cirque du Soleil. Ninguém nem sabia o que era o Cirque du Soleil antes de ser lançado no Brasil. Então foi assim, um lançamento bem bombástico, que eu acho que é sempre importante ter um lançamento importante para lançar as coisas que você quer fazer. Uhum. E aí essa marca, nossa, foi um estrondo, assim. Eu ganhei um monte de prêmio, o negócio cresceu muito. E 2 anos e meio depois, o Júnior comprou de mim, meus 50%. Mais um exit, mais uma saída, ou seja, é a segunda venda que ela faz. Quando ele montou a Hipermarcas, ele foi muito gentil, ele era um sócio maravilhoso, ele me convidou para participar da Hipermarcas. Aí eu falei, Júnior... ele tinha comprado 85 marcas, ele fez um negócio gigantesco, maravilhoso. Mas era uma coisa que não era assim, não batia tanto meu coração. Eu gosto de ter um negócio que eu vou, que eu opero, que eu toco, que eu faço. E ali eram 80 marcas, era uma consolidação, né? Você de é várias construtora, marcas. Né? Você gosta de fazer. Eu gosto de começar do zero. Eu sou uma empreendedora bem raiz mesmo. E aí você vendi para ele e aí eu fiquei desempregada mesmo. Porque eu tinha saído já das marcas internacionais. E com esse olhar de quando veio aí, eu falei, eu vou acabar de sair das marcas internacionais. Então, passei tudo para as empresas filiais no Brasil, para as próprias marcas que vieram para o Brasil. E aí, falei, bom, agora eu vou focar em vou fazer o Teftoeros. E estava apaixonada pela marca. E aí, 2 anos e meio depois, ele comprou o negócio. Aí eu falei, bom, agora eu estou desempregada. Agora não tenho o que fazer, agora o que eu vou fazer? O pessoal falou, bom, agora você vai fazer surf na Austrália. 2010? Eu vendi 2009, 2008, 2009, mais ou 2009. menos. 2008, acho, 2009. Por aí. E aí você passou quanto tempo para aventurar de novo? E aí eu tinha 3 anos de não compete outra vez. Outra vez? Eu não vou poder fazer cosmético tão cedo e tal. Foi pouco, até menos, né? Porque a outra vez foi 7. Né? Aí eu fui pro Japão. E aí tô passeando no Japão e vejo um shot escrito colágeno. Falei, colágeno de bebê? Que esquisito esse negócio. Que estranho isso. Aí eu comprei. Chegou no aeroporto, o cara não deixou embarcar com aquele negócio que era líquido. Tava começando essa história. Aí eu falei, peraí, então deixa eu beber porque eu tenho que levar esse negócio para o Brasil de qualquer jeito. Então eu bebi o líquido, era horroroso. Ruim. Aí, tinha fotografado a gôndola inteira, trouxe para o Brasil. Trouxe não, o frasco. Trouxe o frasco vazio, bebi aquele negócio horroroso, vim no avião reclamando que eu tinha tomado aquele negócio horroroso. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha a solução. Eu falei, eu vou fazer um negócio com colágeno, mas não assim de beber que é muito ruim, vou misturar no alimento. E foi aí que eu criei a categoria dos alimentos com colágeno, que nasceu em 2010. Né? Começou em 2009, mas lancei mesmo em maio de 2010, que foi o primeiro colágeno do mundo. Que é a Beauty. Já então, era esse nome? Já chamava Beauty, beleza que vem de dentro, Beauty In, né? Beleza que vem de dentro. Eu criei esse slogan, beleza que vem de dentro, beleza de dentro para fora. Criei a categoria dos alimentos com colágeno, misturar colágeno na bebida, no líquido, no pó, na barra, na bala. Tudo isso nasceu entre 2010 e 2011. Fui lançando esses produtos. E essa empresa criei uma categoria chamada Aliméticos, que eu pus o nome de Aliméticos, mas que é a categoria desses alimentos, e não existia nada disso no mundo inteiro. Então as pessoas falavam que eu estava louca, que eu estava falando todo mundo comer colágeno, que eu ia fazer as pessoas comerem creme, que isso não existia, que não sei o quê, e foram 5 anos de guerra. Mas 5 anos muito difíceis, assim, que eu comia grama o dia inteiro, eu falava, nossa, esse negócio não vai dar certo. Você investiu muito dinheiro, Cris? Investi bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Nessa vez. Cada vez. Era uma boa parte da sua reserva? Era. Eu investi bastante dinheiro nesse negócio. Você foi corajosa, então. Fui porque... 5 anos as pessoas falando que não ia dar certo. Você, boa parte dos seus ganhos, você estava all-in nisso, né? Eu estava totalmente, assim, totalmente. Eu acreditava muito nesse produto, eu acreditava muito nessa categoria. Aí então depois... você foi até 2015. Assim. Sim. Aí em 2015 foi o primeiro artigo numa revista de dermatologia americana dizendo que o colágeno ajudava na ruga, na flacidez da pele, na elasticidade da pele. Eu falei, nossa, ganhei meu presente de Natal desse ano, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu lembro que quando eu vi esse artigo eu chorava, porque eu falava, não, parecia que eu era maluca só eu falando disso. Aí eu fiz um teste de eficácia um laboratório internacional na Itália, comprovei redução de ruga, melhora na flacidez da pele, etc. 20% de redução de ruga em 60 dias. Não é gigante o negócio.
E aí o negócio começou a crescer, aí eu fiz uma sociedade com um banco, que foi uma tragédia, assim, muito, muito, muito difícil. Eles compraram 40% da minha Mas eles empresa fizessem uma sociedade para expansão? para expansão. Para expansão. Você precisava de recursos para expandir. Ah, é, porque era uma coisa mundial, né? Aham. Mas porque Nós você tinha estávamos. patente mundial? Tenho patente fora. Patente Tenho mundial. marca em todos os países. Hum. Beauty Drink é uma marca registrada no Brasil e em quase todos os países. Ah, tá. Então, Né? Tem por isso você 170 precisava de países. recurso. Eu precisava de recurso porque a gente virou a água oficial do London Fashion Week. Uhum. Então todo mundo fora conhecia já. Eu fui 3 anos água oficial lá. Água com colágeno. Água com colágeno, bebida com colágeno, pó, e era um pó, né? Sempre foi a bebida misturada no pó. Então, esse pó de colágeno, ou numa tampa, ou no pote, quer dizer, de várias formas. E as pessoas não acreditavam. Até hoje, hoje é uma categoria de quase 200 bilhões de dólares no mundo. Existem milhões de fábricas de colágeno no mundo. Uhum. Quase todo mundo hoje, mulheres principalmente, tomam colágeno. Mas ainda existem alguns que ainda falam que o Você me colágeno deu não da última funciona. vez um potezinho, levei em casa, a Maria, minha filha, comemorou. Manda um então. beijo pra ela, adorei. Fez um post lá e tal. Então, A porque minha esposa realmente é também. legal. Mas qual foi a... Por que você entende que a parceria com o banco não foi um bom negócio? Sabe o que eu acho? Eu sempre digo, hoje, né? Eu digo eu virei investidora e hoje Aliás, esse investidor foi em que momento? Foi depois dessa parceria depois com do o banco? Shark Tank. Não, ok. Mas o Shark Tank foi antes ou depois da parceria com o banco? Depois. A parceria com o banco foi 2012, 13, por aí. E acabou em 16, por aí. E foi quando eu comecei o Shark Tank, foi logo na sequência. E a Beauty hoje é o quê? E a Beauty hoje é 100% meu que eu comprei de volta. Tá, você comprou de volta. Comprei e de você volta. A parte deles. Você é uma empresa menor. Nossa, ou ela continua grande? Não, aí assim, eu tive um problema muito grave, porque foi difícil eu recomprar de volta deles. A gente ficou 3 anos e 8 meses numa briga societária bem pesada. Uhum. Banco é um bicho predador, Sim. né? Você sabe. E eles são muito violentos mesmo. Então foi uma coisa bastante difícil. Eu do lado de cá, né? Também Eles uma daquele tubarão, negócio do lado de lá. Tubarão também. Mas eu virei tubarão depois, né? Hoje eu fui isentado nessa briga de uma outra forma, com o conhecimento que eu tenho hoje. Porque a gente vai adquirindo conhecimento na vida, né? Olha que lição. E todos os erros que a gente tem, coisas que dão errado, servem para você aprender alguma coisa. Então, essa experiência que foi, eu acho, talvez a experiência mais impactante, mais difícil da minha vida, e que me atrapalhou muito, atrapalhou bastante a minha carreira e tudo, eu acho que para mim foi um grande ensinamento, assim, eu aprendi bastante sobre a justiça brasileira, como as coisas funcionam, né? E como as coisas são. Como é que deve ser um bom contrato. E como você escolhe um investidor, né? Como se escolhe um sócio, né, um também. sócio, porque ou investidor, você tem que escolher alguém que primeiro compactue com a tua cultura, né? Banco tem uma cultura muito diferente de empresa, de produto real. Eles não entendem muito o timing de lançar produto, de fazer produto, de construção de marca. É uma coisa que não é errado nem certo, são culturas diferentes, né? Então foram culturas diferentes, foi uma dificuldade bastante grande ali isso. E depois teve momentos muito difíceis do Brasil também naquela época para essas pessoas então foi bem complexo. E eu fiquei 3 anos e 8 meses brigando. Mas a empresa parada? A empresa parada, zero, parada 100%. Então quando terminou a briga você reativou? Aí eu tive que reativar do zero. Só que eu perdi 18 mil pontos de venda, né? Sim. 400 funcionários que eu tinha, quer dizer, eu tive que parar tudo até recomeçar. Então a gente recomeçou. Modelo depois, franquia ou distribuição? Aí eu comecei online já. Online, tá. Era o comecinho do online, né? 2019, assim. Foi o comecinho dessa história de começar a vender online, os redes sociais estavam acontecendo, as redes sociais estavam crescendo e tal. E eu comecei a vender online. E desde então a gente vende online e está indo super bem agora, graças a Deus. Bem, e você produz aonde? Com terceiros. Mas aonde? Desde o começo. Aqui no Brasil? Sim. Aqui no Brasil. Mas as balas eu fabricava fora na Itália, agora começaram a também fabricar no Brasil. Só que hoje tem muito produto copiando exatamente as coisas que a gente fazia lá atrás, quando eu lancei. Então eu estou alguns passinhos à frente. Você está recomeçando. Agora já nem tanto, né? Mas assim, quando eu comecei a recomeçar mesmo, logo depois veio a pandemia.
Então a gente ficou meio parado aquele ano. Mas na pandemia você já tinha a influência, que eu vou dizer, Eu sempre pública, tive, sempre né, teve, né? Kepler, porque Mas eu acho eu estou que... lendo aqui uns programas, Aprendiz Universitário, Stream Makeover. Então, eu fiz o Isso foi stream... antes do Shark Tank? Foi. Eu fiz 3 reality shows na televisão. 4, na verdade. Eu fiz... Primeiro foi... O primeiro programa de televisão eu fiz com o Newton Travesso, na Rede TV, em 2001. Chamava Manual. O programa Manual era uma revista de domingo à noite, uma revista eletrônica Certo. sobre mulher. A gente falava de treino, quando ninguém falava de treino, falava de alimentação, quando ninguém falava de alimentação. Era um programa meio assim. Aí depois eu fiz Stream Makeover Social, que era um programa da Endemol, um formato americano, que eu fiz com a Record, 2 temporadas aqui no Brasil. Só que nos Estados Unidos ele reforma casas de Certo. pessoas. E aqui era o quê? A gente fazia creches. Creches. Porque eu falei, gente, eu vou reformar a casa de uma pessoa. No Brasil, com essa carência de creche, são 9,5 milhões de crianças sem creche no Brasil. Eu falei, vamos fazer creche que a gente põe um monte de crianças na escola. E tem cidades inteiras no Brasil que não tem creche. Então a gente fez isso. Construímos 10 creches em 2 temporadas, pusemos 2.000 crianças na escola. Foi um programa muito legal mesmo. E chamava Stream Makeover Social. Depois do Stream Makeover Social, eu fiz o Aprendiz. Ah, você fez o Aprendiz. Com João Dória. O João Dória é antes do Justus. Isso. Acho que foi o Justo, depois o João Dória, depois voltou o Justo, não sei. Mas era com o Dória, ele que era era eu, aliás, o Dória, o Barioni, que era Davi Barioni, e eu, né, de conselheiras. E foi muito legal, porque era um aprendiz universitário e a molecada fez um monte de negócios muito legais, foi bárbaro, eu adorei fazer. Você não entrava em nenhum por enquanto, né? Você não era investidora ainda. Não era investidora ainda. Você só passou a ser investidora quando entrou no Shark Tank. Aí a Elisabetta sempre quis fazer o programa do Shark Tank no Brasil. Ela conhecia o programa, eu não. E ela fazia alguns anos que me falava desse programa, que estava trazendo, estava pensando que ia fazer e tal. E aí quando ela realmente conseguiu trazer, ela foi no meu escritório e falou, Cris, você vai ser minha primeira Shark, me ajuda a arrumar os outros Sharks. Esse programa é assim, eu nunca tinha visto o programa. Então você foi assistir. Aí eu fui assistir, falei, o programa é esse. Aí eu fui Bacana. assistir o programa nos Estados Unidos para entender o que era e achei o programa muito legal, realmente, porque a trilha sonora é maravilhosa e mais do que aquilo, né, a produtora, que é a Floresta, que foi a produtora do programa, era uma produtora incrível, o diretor era maravilhoso, toda a equipe ali era incrível. Então, quando você tem uma equipe bacana, e os Sharks eram muito legais, porque na época começou o Sorocaba, o maravilhoso Shiba, que eu amo, o João Polinário, né? E o Wizard. Então começou com essa equipe, era muito legal. E a gente se divertia horrores fazendo. Bom, e a partir dali você começou a fazer alguns investimentos, além da história lá da Fitoera. A Biltin, né? Então a Biltin estava lá, começando seus passos, e eu comecei a ver essas empresas novas, e investir. Aí eu investi numa empresa que chama Lisa, que é um cão-guia para cego, só que é um cão-guia robô, que faz o papel de um cão-guia verdadeiro, muito legal. Fui investindo em outras empresas. Porque muitas vezes ali você dá o shake hands, mas não passa numa diligência. Às vezes não. Mais ou menos os 30% dos negócios que realmente se concluem no final. E aí, se você tem hoje um portfólio de quantas empresas no total investidas, fora a Biltin? Então, hoje eu tenho 20. 20 ativas. No total, ativas. Então, você montou uma espécie de holding para cuidar desses... Na verdade, assim, eu tenho uma holding, que chama Fênix, que é um fundo que é dono dessas empresas, mas não montei muita estrutura para cuidar, porque eu mesma converso com elas, faço uma reunião e tal. Mas deveria, porque realmente é uma coisa que faz falta, dar um acompanhamento, né? Elas poderiam estar melhores. E esses empreendedores precisam e merecem, né? Agora, você, de um tempo para cá, você, depois que deixou o programa, você se dedicou muito a esse trabalho de mentoria que você faz hoje para centenas e milhares de pessoas. Então, mas olha como as minhas coisas na minha vida, tudo meio orgânico, uma coisa puxa a outra. Quando 2020 veio a pandemia, eu fui chamada no Ministério Público por conta da violência contra a mulher. O procurador-geral me chamou lá na época e falou, puxa, a violência contra a mulher escalou muito, a gente está aqui estudando
o que, que a gente pode fazer, todo mundo pode fazer para melhorar isso. Então, você tem algumas sugestões. Muito, e tem uma procuradora pública chamada Fabiola, que é incrível, que estava lá e que faz esse trabalho maravilhoso de violência contra a mulher. Falou, Cris, vamos pensar alguma coisa juntos, o que, que a gente pode fazer e tal. Falei, nossa, o que, que vamos fazer, né? Aí fui para casa e aí, por coincidência, me convidaram para conhecer Paraisópolis, que eu não conhecia. Você topa, tal, o prefeito lá de Paraisópolis, líder comunitário, quer te conhecer, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu falei para ele, nossa, que legal, isso que tem mulheres empreendedoras aqui? Ele falou, claro que tem. Eu falei, quero conhecer. E ele trouxe, Kepler, mulheres incríveis. Eu olhei aquelas mulheres fazendo seus negócios com toda a dificuldade do mundo, mas conseguindo fazer negócio. Falei, gente, que bárbaro. Eu falei, ô, Gilson, como é que eu posso ajudar? Aí ele brincou, faz um Shark Tank aqui. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. E aí eu comecei a ir lá. Voltei lá, fiz uma competição de pitch entre elas, aqui ganhou um prêmio. E na hora de fazer a competição de pitch, eu tinha anotado várias coisas que todas elas tinham que fazer. Eu falei, quer saber, eu vou ficar vindo aqui até eu fazer elas fazerem tudo isso que elas têm que fazer. E realmente eu fiquei indo a Paraisópolis até final de 2021. E eu saí do Shark Tank nessa época para seguir essa missão que eu resolvi ter de empreender e de investir em negócio de mulheres nas favelas. E isso acabou criando um reality show, que é o primeiro reality show de impacto social do mundo, que é o Comunidades a Mil. E é o primeiro reality show que não elimina ninguém, todo mundo ganha, mas o público torce para quem vai ganhar o pitch, a competição de pitch, que é aquele que ganha mais, porque ele, além de ganhar o apoio, a visibilidade e tudo, lá, ele ainda ganha um dinheiro, então o pessoal torce por esse cara que vai ganhar. E criamos esse programa que acabou se tornando mesmo um reality show, e que agora a gente está aí vendo para voltar para a segunda temporada em outras favelas. Então a minha ideia era realmente sair do Shark Tank para investir em negócios de mulheres nas favelas. Mas você tem também, eu vejo nas redes sociais, você tem um programa Tubarões para empresários normais também. Então, para empresários mais, digamos, que não estão na favela. Aí que eu entrei nessa história da educação empreendedora. Sim, então. Porque quando eu comecei a ver que as pessoas, para poderem escalar e criar negócio, precisam de conhecimento, precisam de apoio, precisam de mentoria, precisam de... E aí eu comecei que a gente não teve, né? Eu não tive nenhuma, eu sofri tanto, gente. Teve. Porque não tinha ninguém para te ensinar, você não tinha para quem ligar. Para perguntar para você. Empreender é solitário, né? É muito uma solidão do líder, é um negócio impressionante. E aí você fica que não tem para quem ligar. Então você ter um mentor, ter alguém é maravilhoso. Então eu procurei comecei a fazer esses cursos do Centurion, curso, etc. Primeiro foi online por conta da pandemia, depois hoje você faz também presencial. E aí comecei a fazer mentoria, então hoje eu faço mentoria para empreendedores. A gente escolhe bem quem, principalmente mulheres assim que querem escalar os seus negócios e precisam mudar de patamar. E quanta experiência embarcada tem, né, nessas histórias todas que a gente contou aqui. E ainda tem muita história na Bioteam para construir, né? Tem muita coisa na Bioteam. Você pode ir, inclusive, para um terceiro exit, por que não? Sem dúvida. Por que não? Né? Você já tem duas experiências, você tem... Eu vejo a jornada do herói toda com você completa, né? Eu vendi já uma vez, né, uns 40%, aí eu comprei de volta. Então agora eu vou ter que fazer um quarto exit quando sair. É o quarto, na verdade, é o quarto exit. É isso mesmo, o quarto exit. Eu perdi até as contas. Foi muita experiência, viu? Olha, foi muita experiência, mas essa foi uma experiência difícil, muito sofrimento, Qual foi, assim, mas foi bom. Qual foi o teu maior aprendizado até hoje? Hoje você se olha assim no espelho, você se conhece assim, você é uma antifrágil, você se reconhece antifrágil, até porque você falou isso. Mas assim, como é que você se vê, Cris? Você se vê uma mulher que tem muito a conquistar, uma mulher que já está devolvendo, uma mulher que gosta mais de devolver do que de ganhar. Como é que você se enxerga? Olha, eu gosto, sem dúvida nenhuma, de compartilhar conhecimento e de ajudar as pessoas. Eu sou pisciana, né? Somos. Como você, né? Somos. E a gente tem essa coisa, esse viés muito, muito forte de ajudar as pessoas. Veja você com esse pouquinho número de empresas que você tem, com esse pouquinho de 1.700 empresas que você ajuda. Então, isso é vontade de transformar a vida das pessoas. Isso é propósito de vida. A gente faz isso por propósito. Transformar os mercados, transformar a vida das pessoas, ajudar o Brasil, né? Eu sou muito apaixonado pelo Brasil, né? Eu acredito muito nesse país. Você é uma patriota, né? Eu acredito muito no Brasil. Então, eu tenho certeza que é um país que vai crescer muito.
E precisa de empreendedor, porque o futuro é empreender. E empreender liberta, né? Quando você empreende, você tem independência financeira, você pode ter suas próprias escolhas, Liberdade ter de suas tudo. próprias decisões. É ou não é? Liberdade de tudo. Quando a gente pensou, quando eu fui convidado aqui por Pivotando pelo SBT News, a ideia era exatamente essa, né? De ajudar os empreendedores com histórias reais, sem maquiagem, de empreendedores que tiveram pivotada na sua vida. Nossa, eu tive várias. Né? Então, você teve várias e muitas histórias, porque cada uma dessas coisas que aconteceu contigo tiveram lições, aprendizados, tiveram momentos de desespero, porque quem vê foto muitas vezes, o Instagram lá bonito, não sabe, né, o quanto sacrifício foi para enfrentar tantas coisas. E você, pelo que você colocou, você enfrentou tubarões, gente muito grande, teve que negociar com parceiros internacionais. Eu lembro que quando eu fechei a importação da Clarins, eu estava há 3 anos já, indo para a França falar com esse cara, que falava comigo só em francês, e o mercado era desse tamanho. Ele falava, quantas pontos de venda você tem no Brasil? Eu falei, 3. Ele falou, bom, põe na mala os produtos e leva, né? Ele tirava sarro da minha cara. Ele falou, põe na mala e leva. O que você quer importar para o Brasil com aquele país daquele tamanho, que só tem 3 pontos de venda? Porque não tinha mesmo, o mercado era fechado para importação até então não tinha. Eu sei que eu fui, até que esse cara veio pro Brasil, me conheceu com a sua empresa, não sei o que tal, e eu sei que ele fez uma viagem pro Rio antes de voltar para a França, voltou. Quando eu fui para lá para assinar o contrato, eu cheguei, ele falou, eu preciso conversar com você. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, eu estive no Rio e conheci um empresário muito importante lá, que tem muito poder político, e ele me disse que se você não tiver poder político no Brasil, você não consegue fazer nada. Eu falei pra ele, não, né, nunca tive poder político e construí um monte de coisa, mas tudo bem. Aí ele falou, então eu tenho uma proposta para você. Eu falei, qual é? Vamos fazer uma coisa, eu vou dar a distribuição para ele, em vez de dar para você, porque ele conhece todo mundo e tal, mas você faz o trabalho para ele. Até porque, né, Cristiana, eu não tenho nenhuma distribuidora mulher no mundo. Eu tenho 100 e tantas distribuidoras, mas eu não tenho nenhuma mulher. E você não vai ser a primeira, né? Eu falei... logo não. Com você, né? Não tô ouvindo isso, né? Kepler, eu tava indo lá com meu dinheiro, com meu sacrifício, com meu esquema, eu não tinha muito dinheiro, né? 3 anos. E esse cara me fala uma coisa dessa. Na hora, eu não sei o que me deu, eu comecei a chorar. Olha que eu não sou chorona, apesar de ser pisciana, eu não sou muito chorona, mas eu comecei a chorar de raiva daquele cara, de ódio. Na frente dele? Na frente dele. Eu comecei a chorar, falei, olha, tá aqui os planos, eu tava com todos os planos prontos, 3 anos pronto. Tá, todos os planos estão aqui, você entrega tudo pra ele, fica pra você, fica pra ele, mas eu tô fora, não quero mais. Acho que o primeiro eu tô fora que eu falei na vida. Eu falei, não quero mais. Obrigada, mas eu não vou trabalhar pra ninguém. Muito obrigado. E se você não pode confiar numa mulher, sinto muito. Virei as costas e fui embora chorando, mas com uma raiva, mas eu chorava de ódio. Eu tô lá no elevador, ele foi lá me pegar, né? Não, pelo amor de Deus, que já vai voltar aqui, calma. Ele não esperava me ver chorar daquele jeito, porque eu não sou uma pessoa, né? Aí nem eu também. Mas eu não consegui me controlar, eu tava com muita raiva. Muita decepção, sabe? Eu tomei um choque com aquela história que eu ouvi. Aí ele falou, não, calma, tá bom, vou te dar a distribuição, calma. Se arrependeu e se deu bem, né? Se arrependeu, me deu a distribuição, foi a melhor coisa que ele fez, porque esse cara, poucos anos depois, foi preso, né? Oxe, a gente conhece essas histórias bem, como é que funcionam, essas pessoas que estão por aí assim. Conectando essas conexões. E esse cara acabou sendo preso e tal, sei lá, acho que deve estar preso até hoje. E ele se deu bem, porque eu fui a maior importadora dele no Brasil. A Clarins foi o número 1 no Brasil, porque eu comecei muito cedo a fazer importação, então eu era a primeira marca, então a Clarins ficou bem conhecida e tal. E deu tudo certo, mas assim, a gente passa por umas coisas que são lições, você vai ter que fazer, sabe? Às vezes o não educa, né? Às vezes não, sempre o não educa, né? Quantos não você... Não quero ter logo. Fui embora. E aí foi uma porrada nele, um soco nele, que ele disse assim, peraí, eu vou acordar aqui. Como que ele fala um negócio desse? Uma mulher não pode ter uma descrição? É que aquela época também era um pouco assim, né? Hoje vocês conseguiram muito espaço, vocês realmente mostrou, você Nossa, é um exemplo eu sofri bastante nessa época. Né? Mas hoje você não tem mais esse tipo de coisa, né? Olha, Kepler, eu acho que hoje eu não tenho, porque, por exemplo, na época do Victoria's Fashion, eu fiz o primeiro programa de rádio de moda, na época, lá na Rádio Dourado, e depois eu fui pra Alfa, esse programa tem, sei lá, 20 e tantos anos que tá no ar, nunca saiu do ar.
Eu tenho podcast, já fiz televisão, né, 3, 4 reality shows, já fiz muita coisa, as pessoas me conhecem. Então, é um pouco mais difícil, você falar besteira, né. Outro dia eu vi um TikTok, um cara tirando sarro de mim, né, porque tem Uhum. essas coisas. Eu choro de dar risada. Eh, Porque eu falei que eu era contra o home office, aí veio um monte de gente brigar comigo por causa disso. Eu falei: "Gente, eu gosto de ver as É. pessoas, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de reunião, eu gosto de gente, né". Eu acho que fica Você muito perde, preso. você perde aquela conexão de aprendizado, né, de troca É muito difícil. interna. Você ficar muito tempo longe do negócio, você perde a essência. E E aí, era essa a minha conversa, mas ele pegou um monte de vídeo meu, deturpou tudo, editou tudo de outro jeito e tal. E eu chorei de rir quando eu vi, porque eu tô nem aí, mas eles falavam eh, que a gente que, como é que é? Empresário tem vida fácil. hum, Então, por isso que acha que é contra o home office, porque a vida é muito fácil do empresário. Eu falei, nossa, ele não sabe ele não tem ideia do que eu vivi, né? claro, não sabe essa história, né? E Não você, sabe. você hoje convive com esse tipo de comentários e hate de uma maneira muito tranquila, né? Porque você sabe a sua essência, você sabe de onde você Eu não veio, tive hater, você não sabia? Eu tinha. Eu tenho muito passei. pouco também. Eu também não tenho, eu não tenho ninguém limpando, sim, perfil, eu não tenho Eu, ninguém sou, falando. eu Esse mostro cara minhas fez essa brincadeira vulnerabilidades e a também. opinião dele, pra mim, tá tudo certo, né? As pessoas têm que ter a sua própria opinião. Eu acho que diversidade, a verdadeira diversidade, na minha opinião, é você aceitar as pessoas como elas são. Uhum. Então, Para um lado e para o outro, pois bem, então você aceita como eu penso, eu aceito como você pensa, claro. seja lá o que for. Eu aceito como você quer se vestir, você aceita como eu quero me vestir, eu Uhum. aceito com quem você quer namorar, você aceita com quem eu Aliás, quero se eu te namorar. perguntar E algo, você tanto faz. responde e tudo bem. E tudo bem. Isso é a verdadeira diversidade. Quando você tem a apologia da diversidade, mas você quer que todo mundo seja igual a você, aí não é mais diversidade. Exato. Né? Você Então, a não diversidade é permite. quando todo mundo se aceita da forma que é, né? E o E que você pode respeita. dizer para uma mulher que está nos assistindo, uma empresária, uma pequena empresária, uma empresária que está nos assistindo, que ela tem dificuldades, assim? O que você diz? O que você costuma dizer nas suas mentorias para essas mulheres que, que assim, estão, que elas podem mais, mas elas não vão porque tem ou crença limitante, ou acha que não é para ela, ou porque ela tem que pedir permissão para alguém? Então, olha, tem muito de crença limitante, tem muito do marido não deixar, o pai não deixar, eu vivi isso, meu pai não Você queria, né? viveu isso, né? Então, eu vivi isso. Eh, mas eu acho que é tão importante você ter liberdade, sabe? De poder escolher. Hoje eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Hoje eu quero isso, ou não quero aquilo. E, e poder tomar a sua decisão. Hoje eu decidi que eu quero isso. Hoje eu decidi que eu vou para lá, entendeu? Então, você só vai poder tomar a decisão e fazer escolhas o dia que você tiver dona do seu nariz com independência financeira, porque no final das contas, se você é refém de alguém, ou de alguém, ou do que for, que você depende daquilo para qualquer decisão que você queira tomar na vida, você nunca vai ser livre de verdade. Então, não é liberdade para ir. Eu não sou uma pessoa feminista de apoiar, de falar, mulher tem que brigar com homem. De jeito nenhum. Eu acho que homens e mulheres se complementam, né? Principalmente na empresa. A mulher é mais detalhista, mais emocional, mais dedicada, às vezes mais assim. O homem é mais prático, mais estratégico, né? E essa complementariedade é super importante para qualquer negócio que você venha fazer. Então, eu não tenho essa coisa, as mulheres têm que brigar com homem, disputar. Eu também não gosto de mulher que imita padrão masculino para poder ser aceita. Eu acho que não precisa. Acho que todo mundo tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. E todo mundo tem o seu valor, né? Só a gente tem que acreditar na gente mesmo. Né? Saber que as pessoas vão nos aceitar, que a gente tem o nosso espaço, que eu não preciso imitar ninguém, que eu não preciso fazer nada, que o que eu fizer bem feito, com comprometimento, vai dar certo. O que eu vejo é que hoje em dia as pessoas têm pouco comprometimento e pouca resistência, determinação, resiliência, sabe? Então, começa uma coisa, 2 meses Não depois, dá certo, para, né? ou então acha que não vai dar Ou certo, então só faz se tiver dinheiro, ou se alguém der, então culpa o mundo porque ninguém deu. ou então olha um cara e fala, esse cara conseguiu ganhar 1 bilhão e virar unicórnio em 6 meses, eu nem CEO sou ainda, eu já estou aqui há 2 meses, entendeu? Você fala,
Eu levei 12, o outro fala, eu levei 10, o Uma outro eu vida. levei 5. É. E no meu podcast as histórias são todas É essas. todas essas. Aqui também, todo Para mundo cada um que eu falo é isso. Eu todo levei mundo. 5 anos, levei 10 anos, e quase quebrei, e eu quebrei 3 vezes, eu não sei o quê. Ué, Então, mas esse tipo de assunto, esse tipo de informação, ela não era pública. Hoje as pessoas se dão, falam sobre isso. Elas mostram as suas vulnerabilidades, mas não mostravam, né? Porque era um mundo de cor-de-rosa, né? A internet ela chegou assim, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. E no entanto, quando a gente pega um seu programa Tubarões, esse aqui, e começa a ver a realidade como ela é, conecta com os empresários que estão lá na outra ponta também, ralando, sofrendo com várias situações, inclusive de país, né? E aí eles ficam, se inspiram na gente para dizer, cara, dá para fazer, eu posso fazer. eu falo, quando eles falam, mas uma crise, outra crise, agora outra crise, trocou o governo, agora mudou os impostos, agora mudou isso, mudou aquilo. Eu falei, gente, eu passei por 15 planos econômicos. Então, assim, como é que eu consegui, né? 15. Só tem uma mensagem para te dar. Cada crise me trouxe uma oportunidade. Porque as crises, quanto maiores elas forem, mais dores deixam de existir, né? Uhum. E mais dores novas aparecem. E você vai tentar resolver essas dores para ganhar dinheiro. Nós somos um caçador de dor, a gente gosta de resolver dor para cobrar por isso, né? É isso que o empreendedor faz. Então, quanto mais dor aparece, novas dores aparecem, mais oportunidades de negócio existem. Então, vamos olhar essas crises com o copo meio cheio. Fala, bom, estou nessa situação, e agora? É aí que o antifrágil faz isso. Ele para, é um momento bem solitário mesmo. Ele para, analisa a situação, vê os pontos fracos e tal, olha essa guerra que o mercado é uma guerra mesmo, quais são as oportunidades e qual a estratégia, porque quem ganha a guerra é quem tem a melhor estratégia. Se tu fizer uma boa estratégia, você vai dar certo. É olhar por cima, né? Não ficar ali olhando naquela direção. Eu falo tubarão voador. Né? Olha por cima, né? Tubarão voador, olha por cima. Olha por cima. Aí tenta achar uma saída diferente que ele não está nem vendo, né? Não está nem olhando. Cris, bom, queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem nos assistiu nessa história inspiradora, sua história inspiradora. A gente muitas vezes não tem a oportunidade de contar essas histórias em detalhes, né? Eu tenho certeza que você inspirou muita gente hoje, porque é possível, se você construiu, alguém consegue dizer, é fácil para ela, porque ela teve. Não, cara, você viu, ela pegou o dinheiro emprestado do pai para pagar uma conta, né? Então, começou vendendo a cadeira do consultório dela. Então, assim, não é ninguém deu, tá ali fácil. Então, se aconteceu isso com ela, acontece com você também. Aconteceu comigo, foi assim, eu não tive herança. Sou como a gente chama de self-made man, né? Então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem que você não contou, assim, o que um empreendedor, um empresário, um investidor precisa olhar e precisa estar atento hoje em dia nesse mundo VUCA aí conectado. Eu diria uma coisa que eu sempre falo, né? Quer dizer, 2 pontos muito importantes. Uma, inovação. Sempre que for fazer alguma coisa que seja diferente, procure onde você é único, o que você faz que é diferente do outro, qual é o teu diferencial competitivo, porque está ali o segredo do teu sucesso. É ali que você vai se apegar para fazer o seu marketing e escalar o seu negócio. Vender mais e lucrar mais. A segunda coisa que eu acho importante é saber que as coisas não são maiores do que as pessoas, né? Você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você tiver pessoas ruins próximas de você, ou da equipe, ou do sócio, ou quem for, aquele negócio vira carvão no dia seguinte. Atrapalha muito. Atrapalha muito. E se você tiver o pior negócio do mundo, mas tiver gente legal, que pega, né, se vira nos 30 e pega aquele negócio na unha e vai, ele acaba virando e pivotando e fazendo o negócio funcionar. Então, são as pessoas que fazem o negócio, né? Por isso que no Shark Tank eu olhava as pessoas, olha sempre as pessoas. Eu acho que eu aprendi muito sobre isso durante a minha vida, sabe? Que foram as pessoas que me ajudaram ou que me atrapalharam. Então, é importante a gente se aproximar de pessoas boas. E não é fácil, está cada vez mais difícil a gente entender realmente quem é comprometido e quem está do teu lado e quem está para te ajudar. Mas eu não perco essa esperança de encontrar e de só ter pessoas boas perto, porque no final, quando a gente tem boa intenção e bom propósito, dá certo. Muito bom. Então, vou te dar um presente do Pivotando, mas antes eu queria te dizer para você que o que a Cris acabou de comentar, eu concordo muito com isso, porque você tem que investir em você, mudar de ambiente, mudar de pessoas, mudar de relacionamento. Acho que é importante isso, não esquecer as pessoas que estão ao teu redor,
Mas, assim, buscar pessoas melhores Networking, que vocês, buscar network, buscar se juntar com gente que pode levar você para frente e não puxar para trás. Então, o Pivotando te traz aqui uma lembrancinha. Olha que lindo, gente, que lindo. Essa é uma empresa que eu investi chamada Leblanc. A Leblanc, ela personaliza e presentes corporativos, né, em grande Olha. quantidade, faz mil packs, kits desse em tempo real, com realidade aumentada, tudo. Ai, que bárbaro. Gift corporativo. E é um belo negócio. É um belo negócio. Porque você sempre precisa de presente, né? Exatamente. Agora eu tava aqui no final do ano Natal falando, onde é que eu vou comprar presente para as pessoas? Mas eu podia ter colágeno aí no lugar. Oi, eu vou falar. Não, eu vou conectar a Leblanc com você para botar o colágeno aí, porque aqui tá o padrão café, mas pode ser qualquer coisa, pode ser champanhe. Estamos lançando os produtos novos. Olha aí, já tem business aqui na área. Cheio de inovação, você vai gostar. Então tá bom. Muito obrigado. Gratidão pelo seu carinho comigo, com a minha família, e conte sempre com a gente. Muito obrigada. E você que assistiu o Pivotando dessa semana, não esquece de compartilhar com as pessoas que precisam ver e ouvir, né, todos esses ensinamentos, esses aprendizados, e te vejo na próxima semana aqui no SBT News, aqui nos estúdios do SBT, e domingo logo cedo na televisão e também nos canais digitais aqui do SBT. Valeu!